Anakin Skywalker é um dos personagens mais profundos e interessantes da franquia Star Wars. Ao longo dos anos, podemos ver Anakin se transformar de uma criança doce, gentil e humilde para um adulto arrogante, explosivo e violento, o que vai culminar em sua queda para o lado negro. O que é pouco debatido, no entanto, é o papel fundamental que a Ordem Jedi teve na criação do seu pior inimigo e, consequentemente, em sua própria extinção. Quando conhecemos Anakin em o episódio 1, descobrimos que ele é filho de uma mãe escrava e sem pai, o que o encaixaria perfeitamente na profecia do escolhido. Aliás, se você ainda não assistiu, vou deixar aí no canto superior da sua tela o vídeo que eu fiz sobre a profecia. De toda forma, tendo crescido escravizado até o momento em que Qui-Gon Jinn e Padmé Amidala o libertam, Anakin nunca teve uma vida fácil. Ainda assim, o garoto demonstra características positivas em seu primeiro encontro com Qui-Gon Jinn. Ao questionar o mestre Jedi se sua presença significava que os escravos de Tatooine seriam libertos e se decepcionar com a resposta negativa que recebe, o que podemos ver é um garoto tímido, mas cheio de sonhos, esperança e empatia. Anakin deseja liberdade não somente para ele e a mãe, mas para todo um povo. Mesmo ao saber que será levado para o treinamento, Anya ainda tenta levar consigo Shmi, uma demonstração do medo que tem de perder aqueles que ama e que levaria o mestre Yoda a recusar para Qui-Gon o treinamento do garoto. Apesar disso, prestigiado pela morte de Darth Maul, Obi-Wan posteriormente consegue a permissão para tomar a criança como seu padawan e inicia o seu treinamento. Sob a tutela de Kenobi, Anakin cresce e se transforma no maior prodígio da Ordem Jedi. É habilidoso, poderoso e extremamente corajoso, demonstrando a cada dia que passa que Qui-Gon estava certo a respeito de seu potencial. Porém, o efeito que o treinamento tem sobre Anakin não é dos mais positivos. Crescer com a alcunha de escolhido o torna convencido, e o desenvolver de suas habilidades transforma aos poucos esse convencimento em arrogância. Mesmo como aprendiz, Anakin já demonstra muito mais aptidão que inúmeros mestres, e no auge de sua juventude, o rapaz se deixa levar pelo seu desempenho e uma clara demonstração de falta de maturidade. Eu vou fazer uma comparação bem ridícula, mas é para vocês entenderem. Anakin é o equivalente Jedi de Neymar para a seleção brasileira, Justin Bieber para a música e por aí vai. O que eu quero dizer é que na juventude, o excesso de sucesso pode subir a cabeça, e é exatamente isso que acontece com Anakin. Um fator fundamental no desenvolvimento de Anya é o seu relacionamento difícil com Obi-Wan Kenobi. Quando se torna mestre de Anakin, Obi-Wan havia acabado de finalizar o seu próprio treinamento, sem nem sequer ter a oportunidade de crescer como cavaleiro e já tomando para si a responsabilidade de treinar o escolhido. I have a bad feeling about this. Com o desenrolar dos atos, fica evidente que a escolha de Obi-Wan para mestre do garoto não foi a correta, tendo sido ela um fator fundamental na derrocada de Anakin. Na série em quadrinhos Age of Republic, focada na trajetória de Obi-Wan entre a morte de seu mentor e as guerras clônicas, acompanhamos a primeira missão que os dois fazem juntos, e o mestre está claramente tendo dificuldades com o treinamento de seu padawan. Yoda, que a princípio foi contra o treinamento de Anakin, aconselha o jovem cavaleiro a se posicionar mais como um amigo e mentor do que como um mestre, e é exatamente isso que vemos daí em diante. O relacionamento dos dois se torna um de irmandade e respeito mútuo, mas nunca de mestre e aprendiz. Inicialmente, essa poderia até parecer uma boa ideia, mas com a evolução do relacionamento, podemos perceber que missão após missão, Obi-Wan se torna cada vez mais incapaz de controlar um Anakin explosivo, cabeça dura e extremamente certo de si mesmo. Isso acontece justamente por essa relação estabelecida. Anakin vê Obi-Wan como seu igual e nunca como um superior. Para o cavaleiro, isso significa ausência de hierarquia em relação a seu padawan e, consequentemente, uma certa falta de moral em poder dizer a Anakin o que pode ou não fazer. Como vemos em A Vingança do Sith, a deterioração do relacionamento dos dois chega ao ponto crucial em que Anakin nem sequer ouve seu mestre, demonstrando claramente seus sentimentos de superioridade. Por mais nobre que sejam as intenções de Obi-Wan, a abordagem do treinamento de Anakin não foi das melhores. Ele era uma criança isolada dos demais padawans, uma vez que iniciou seu treinamento tardiamente, tendo uma personalidade já formada, algo que Obi-Wan, tendo sido levado ao templo muito mais jovem, seria incapaz de compreender. Essa sua incapacidade de compreender Anakin é tamanha que, mesmo quando o relacionamento entre o Jedi e a rainha Padmé é evidente, Obi-Wan se recusa a acreditar ou ignora os indícios. Já ouviu falar daquela conversa? Pois é, o Obi-Wan nunca teve ela com Anakin. Antes da gente continuar falando do Anakin, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu prometo que se você fizer tudo isso, eu não vou fazer nenhum vídeo sobre o Jar Jar Binks.
As falhas da Ordem Jedi com relação a Anakin são inúmeras. A primeira ocorre de forma dupla ao se recusarem a treiná-lo devido à sua idade avançada. A quantidade de poder demonstrada por Anakin deveria ser, no mínimo, motivo para mantê-lo por perto e assim evitar que fosse recrutado pelo lado negro, algo que os mestres do Conselho não parecem levar em consideração, por mais que posteriormente acabem cedendo. Mesmo recebendo Anakin, a Ordem em nenhum momento se esforça para tratá-lo como mais um Padawan, sempre o tratando de forma diferente aos outros e, consequentemente, construindo exatamente o sentimento de arrogância do qual já falei. Como escolhido, ele é observado, monitorado e questionado constantemente, o que o leva a estar sempre se sentindo pressionado. É essa pressão que o leva a se empenhar cada vez mais, muitas vezes até sem pensar, agindo impulsivamente e colocando em risco sua própria vida ou os planos da Ordem em inúmeros momentos. Para agravar tudo isso, quando de fato ocorrem situações de risco, a Ordem não pensa duas vezes em criticar Anakin abertamente, o que vai desgastando a relação entre o Padawan e os mestres. Inevitavelmente, o sentimento de Anakin com relação à Ordem Jedi é de injustiça, e esses sentimentos não são infundados. Anakin ainda se recorda de quando foi levado para o seu treinamento, enquanto os demais escravos, sua mãe inclusa, permaneceram em suas vidas miseráveis. Para um jovem altruísta, apaixonado e generoso como ele, a ausência de ação dos Jedi em situações como essa é indefensável. Uma ordem que deveria atuar como protetora dos oprimidos jamais move um dedo para interferir em qualquer ação que não seja de seu interesse próprio. Quando sua mãe acaba sendo capturada e morta pelo povo da areia, por exemplo, Anakin coloca para fora todo o seu ódio e sua revolta com a passividade dos ensinamentos que estão lhe sendo passados. Os anos de inatividade da Ordem se acumulam e todos os questionamentos acabam motivando sua explosão de fúria, que o leva a dizimar uma aldeia inteira em vingança. Para Anakin, é inevitável o pensamento de que a morte de sua mãe conta com uma parcela de culpa da Ordem e de seus métodos de não interferência em assuntos mundanos. Os pensamentos de Anakin se tornam cada vez mais turbulentos a partir daí, algo que os Jedi como um todo refutam. Amor, paixão, medo e vários outros sentimentos não são incentivados por mais humanos que sejam, e Anakin tem dificuldade em compreender os motivos por trás dessa postura. Após sua derrota para o Conde Dooku, então considerado o mais habilidoso Jedi com sabre de luz, e a perda de sua mão, Anakin sai com um orgulho ferido e um desejo reprimido de vingança e superação. É após esse episódio que Anakin é promovido a Cavaleiro Jedi, iniciando seu papel fundamental durante as Guerras Clônicas e eventualmente recebendo sua própria Padawan, Ahsoka Tano. Durante as Guerras Clônicas, após o encerramento de seu treinamento como Padawan e já Cavaleiro Jedi, Anakin é um dos generais que lidera os exércitos da República, tendo um papel tão fundamental que até mesmo fica conhecido como um herói sem medo pelas tropas. Nesse período, Skywalker se vê à frente com Dooku outras 9 vezes, o que vai construindo o senso de animosidade entre o Cavaleiro Jedi e o Lord Sith. Tanto Obi-Wan quanto a Ordem deveriam ter de alguma forma notado a rivalidade pessoal que se desenvolveu e impedido Anakin de perseguir o Conde, o que não aconteceu. Como resultado, o jovem Cavaleiro Jedi mais uma vez sucumbe aos seus desejos de vingança e, consequentemente, inicia sua derrocada para o lado negro de uma vez por todas. A morte de Dooku representa para Anakin a superação e a confirmação de que é sim um dos Jedi mais poderosos da Ordem, mas é o tratamento que recebe do Conselho Jedi por seus feitos que aumenta ainda mais o seu senso de indignação. Enquanto Obi-Wan foi recebido com honrarias e promovido a Mestre Jedi por derrotar e teoricamente matar Darth Maul, o feito de Anakin Skywalker é recebido com desconfiança. Dooku era uma ameaça enorme, e enquanto nem mesmo Mace Windu e Yoda conseguiram o derrotar, Anakin foi capaz de neutralizá-lo e matá-lo. O fato de que o Conselho recusa a Anakin o posto de mestre deixa claro para o jovem cavaleiro que a Ordem não confia naquele que é o seu mais poderoso e, na cabeça de Anakin, dedicado Jedi. Para ele, a ausência dessa promoção após feitos tão grandiosos significa uma certa perseguição pessoal e uma injustiça. Nos anos após a morte de Anakin Skywalker e o nascimento de Darth Vader, o velho Ben Kenobi deixa claro o seu desgosto e o seu remorso com a perda daquele que foi para ele como um irmão. O que Obi-Wan falha em perceber, no entanto, é que assim como a Ordem Jedi, ele foi parte importante dessa transformação. Apesar de seus defeitos, Anakin era um Jedi com inúmeras virtudes e todas elas foram mal administradas pelos Jedi. Ao refutar constantemente qualquer vínculo com o lado negro, os Jedi se afundam mais e mais em seus próprios conceitos e criam justamente o desequilíbrio na força que tanto buscaram evitar.
Reprimindo desejos naturais como amor, fúria, ambição e até mesmo vingança, os Jedi reprimem também a humanidade de cada membro da Ordem. Isso pode funcionar muito bem com aqueles que foram treinados desde cedo, como Obi-Wan, mas não ressoa bem com personalidades fortes como a de Anakin, que desde pequeno é curioso e questionador. A Ordem em si se perdeu em suas próprias regras e leis, derivando de seu propósito inicial. Anakin percebe, assim como Yoda irá perceber e revelar a Luke anos mais tarde, que os ensinamentos da Ordem estão ultrapassados. Seu conservadorismo os impede de enxergar que Skywalker é um promotor de mudanças, uma força inabalável que não podem controlar e, portanto, inevitavelmente irá alcançar os seus objetivos. Em resumo, a relação entre Anakin e a Ordem Jedi é frágil desde o início. Por ser o escolhido e iniciar seu treinamento tardiamente, a Ordem desconfia de cada passo tomado pelo legendário Jedi. Anakin, por outro lado, claramente não se sente confortável com essa desconfiança, além de toda a responsabilidade imposta a ele pela profecia. Ele é, desde cedo, solitário devido aos encargos derivados do seu enorme poder, tratado como um adulto quando é criança e como uma criança quando é adulto. Essa solidão o leva a desenvolver um vínculo afetivo com Padmé que não tem sequer com Obi-Wan e, consequentemente, a desconfiar do conselho e de suas intenções. Darth Vader, mais do que uma criação de Lord Sidious, é uma criação da própria Ordem Jedi. Mas e você, o que acha do Anakin? Deixa aí nos comentários se você concorda que a Ordem Jedi teve uma parcela de culpa e até o próximo vídeo.